Mas a gente abre o programa com ele mais uma vez, nosso farmacêutico e homeopata Jamar Terrada. Bem-vindo. Muito bem-vindo, muito obrigado. Como você está? Não, você mora aqui praticamente, né? Você que nos recebe, não é verdade, gente? Adoramos quando você vem. Você tá bem? Sim, tudo graças certo? a Deus. Mais loiro. Mais loiro. Tá vendo? Né? Desconvidado, né? Tá, graças tá todo a Deus. E aqui você tá vendo, eu gosto de destacar, né, que você já veio no início, eu acho, quando a gente estava no início meio, né, da pandemia, acho que foi a última vez que você esteve aqui. Ó, tá todo mundo trabalhando. Você viu que bacana? A gente dá um belo exemplo aqui, né? Muito bem. Eu fico muito feliz. É por Muito isso que a bem. gente vem trabalhar com esse sorrisão e isso que é legal. Agora, o tema é importante. Sempre que o Jamar tá aqui, a gente tem a possibilidade de entender mais esse universo natural para cuidar de algumas questões. Então, hoje a gente vai falar desse tempo seco, que por mais que ontem, hoje, né, começou a dar aquela esfriadinha com uma chuvinha, não é suficiente. A gente sente que esse ar não tá bacana, né? Não, nem um pouco, né? E agora as pessoas ficam com cuidado redobrado, né, Carol? Porque ficam perdidas. Será que eu estou gripado? Será que é só uma sinusite? Será que é uma rinite, né, alérgica? É Covid? O que eu tenho afinal, né? É verdade. Bom, então assim, eu acho que vai ser bacana esse programa de hoje, porque a gente vai ensinar alguns truques básicos assim que a gente pode fazer em casa para melhorar essa questão da umidade, né, para ajudar também essa limpeza dentro de casa, porque muitas vezes a questão é só uma questão alérgica. Sim. Tem um ditado que eu vi esses dias que eu achei muito bacana, que falaram assim para mim: em casa que entra sol não entra médico. Né? Então, às vezes, umas coisas tão simples de serem feitas que a gente não pratica podem já ser a solução para esse mal tão chato, né? Que é a sinusite, que é a rinite. Né? E que neste momento, nessa época do ano, a gente sabe que as crises aumentam para todo mundo, né? Inclusive daqueles espirrinhos que a gente tem, muito, que é bem típico, né? De uma alergia ou pós-refeição, ou quando, enfim, uma poeira e tal. E aí a gente fica já pensando realmente que pode ser uma coisa mais séria. Então vamos lá, por onde você quer começar? Que você trouxe muita dica legal. Eu trouxe muita dica, mas assim, ó, primeira coisa, a gente tem que pensar assim, em manter a umidade. Quem mora aqui em São Paulo, né? Aliás, agora o frio chegou, está totalmente desequilibrado com tudo, então a gente tem que tentar sempre manter uma umidade na nossa, seja no trabalho, né? Para quem não está, quem trabalha, né? Hoje eu, por exemplo, que tenho uma farmácia que tem que trabalhar, eu tento sempre manter esse nível de umidade entre 40 até 70. É difícil, mas a gente tem que tentar deixar. Por quê? Porque o ar muito frio, ele acaba ressecando essas mucosas. A gente não entende por que tu tem tanta rinite alérgica, por que tem gente que diz assim, eu tenho alergia ao frio. Sim, pode ser uma alergia ao frio. O que significa? O frio, ele faz com que você, toda a tua proteção, né, todo esse canal, né, do nariz, que vem os sinos, ele é todo revestido por uma mucosa. Então, com esse frio, a gente tem os cílios nessa mucosa, né? São tipo assim, os pelinhos que fazem uma limpeza, que ajudam aquelas partículas que entram, né, pelo ar a serem expelidas, né? Então, assim, com o frio, esses pelinhos, eles ficam mais enrijecidos. Tá. Então, já dificulta essa entrada disso, tipo, não Eles são consegue uma barreira, né? Tu não consegue já limpar tão bem. Por isso que no inverno é problemática também a contaminação pelo Covid, pela gripe, por todas essas doenças oportunistas, né? Por quê? Porque esses pelinhos não conseguem fazer essa limpeza. Tá. Outra questão, o frio esfria, congela. E o muco, o que é o muco? O muco, né? O muco é uma solução de proteína com glicose. É uma gelatina. E o que uma gelatina faz quando coloca no frio? Ela fica mais gelatinosa, ela fica mais dura. Dura, entendi. Então, é muito importante sempre lavar, fazer uma higiene, né, do nasal, sempre se hidratar muito. Porque quanto menos você se hidratar, quanto mais seco estiver a umidade, mais você tende a deixar o seu nariz com falta de limpeza, vamos dizer assim. Tá. Então, tu acaba se contaminando muito mais rápido. Entendi. Então, Perfeito. assim, vamos primeiro pensar na questão de umidade, né? O que a gente pode fazer em casa para umidade? Umidificador. Mas não sempre umidificador. Porque a gente tem que pensar assim, ambiente também muito úmido também acaba virando um local para infecção, para proliferação de fungos, de bactérias, até de vírus, que é um ambiente molhado que eles curtem, né? Sim, o que piora ainda mais, né? Que acaba piorando, agravando mais. Então, gente, primeira coisa, abrir as cortinas.
Tá. né? Deixar o ar circular dentro de casa. Tem muita gente que agora até fala assim, que está se fechando com medo que o Covid entre dentro de casa. Pelo contrário, é importante essa circulação de ar. Né? Não só pelo Covid, mas por todas essas doenças que a gente está citando. E mesmo que esteja um ambiente, que seja uma temperatura, uma condição climática fria, a gente se agasalha, mas deixa a janela aberta. Pois né? Eu, por exemplo, agora, antes de vir aqui para o programa, eu deixei aberta a janela, coloquei meus travesseiros no sol, né, por mais que não tenha muito sol, mas eu deixo ali, porque tem que fazer essa limpeza de ácaros, de poeiras, porque tudo isso é fonte de contaminação. Tu está instigando a tua rinite se você estiver com muito ácaro. E uma rinite acaba progredindo para uma sinusite. Mas o que fazer, então, para quem não tem umidificador, e nesse caso que você disse também não é para usar o umidificador, gente, assim, ó, não mais do que 3 horas dentro de casa ligado, tá? E assim, sempre fazer limpeza, as pessoas não costumam fazer limpeza e acaba criando bolor, esse bolor tu acaba espalhando pelo ar. Tá. Então, umidificador pode não mais que 3 horas. Tu tem um ambiente muito seco em casa, o que você deve fazer? Ter plantas dentro de casa. Existem várias plantas que trabalham, que sobem essa questão da umidificação. Até a NASA já fez estudo, né? Tipo assim, que plantas são boas para... Foi muito bacana esse estudo. Se procurarem lá no Dr. Google, vocês vão encontrar essas plantas, toda uma listagem, tá? Principalmente as plantas que retêm mais umidade, como a babosa, a dracena, tem o ficus, tem várias plantas que conseguem reter essa umidade. Então, quanto um ambiente com mais plantas, mais úmido está. As pessoas pensam assim... Eu tenho para todo lado, gente. Eu amo. Você tem uma babosa linda, né? Você me deu. Tá lá, tá viva, tá? Só vou te contar, sua filhinha umidificando a sua casa, né, Carol? Então, assim, essa umidificação é importante, com plantas. O que mais que a gente pode fazer? Sempre se hidratar bem, né? E aí vamos passar para a questão dos chás? Vamos, que você trouxe um monte. Eu vou ler todos aqui, ó. Camomila, agrião, mastruço. A gente tem também aça-peixe. O hibiscus. Hibiscus a e camomila. limão bravo. Tá. Assim, ó, olha só, essas aqui são as plantas mais indicadas para essas questões de infecções gripais, para essas questões, porque geralmente ligadas a essa questão aérea, né, de respiratória, porque são plantas que contêm mentol, elas são ricas em ácidos linoleicos, que a gente chama, tá? Não vou citar cada um, porque eu não quero aqui mostrar que eu decorei cada um, mas a gente tem todos esses óleos que acabam tendo essa função, como o mentol, a cânfora, que contém em grande parte o agrião, por exemplo, o mastruço, que também é conhecida como erva de Santa Maria. Mas a gente vai beber, então? Pode beber. E também inalar aquele lance de fazer o chá, ele tem uma característica muito bacana, né? Primeiro que ele tem que ser quentinho. Então você não está apenas usando as propriedades dele, as propriedades medicinais, como também esse calor que entra, essa umidificação, também acaba hidratando a tua cavidade nasal. Entendi. Legal. Agora, tem que fazer isso também com responsabilidade, porque pode queimar, né? Tem uns acidentes na internet. Não é fervendo. Não é fervendo. Então, como quente. É que é? Ensina a gente. Vamos quente. lá, faz infusão. Gente, sempre a infusão deve ser feita assim, ó. Quando a água começou a borbulhar, é a hora de desligar. Tá. Começou a formar as bolinhas, aliás, não a borbulhar, quando começou a formar as bolinhas de ar ali, desliga e aquela água está pronta, tá? E aí você vai verter essa água sobre a erva. Para você usar bem essas propriedades medicinais, você tem que deixar a erva pelo menos assim, uns 10, 15 minutos para conseguir liberar todos esses princípios ativos, que é o que a gente quer. A gente não tampa colocar, a panela. Tampa a panela. Certo. E não usar açúcar, que aí você está interferindo na qualidade da resposta medicinal. E aí, todas essas opções que você está sugerindo aqui, a gente pode fazer. São uma das melhores, pode. A gente coloca, então, aquele negócio da toalhinha, né? Pode, perfeito. Coloca o rosto numa distância, vê se não está fervendo, pelando, como você falou, e tu pode até fazer isso que tu está citando, Carol. Ao invés de usar o chá, tu pode fazer assim, deixou a água quente, pinga algumas gotinhas de óleos essenciais. Esse óleo essencial também tem a mesma resposta do que um chá se a questão é inalação. Perfeito. Mas não pode tomar o óleo. Não pode tomar o óleo. Tá aí. Vamos colocar a perguntinha do público já. Já chegou, claro, já marca a gente sempre, né? Gustavo, obrigado, um beijo pra você. O soro fisiológico é uma boa alternativa para hidratar as mucosas. Lá em casa, é assim, regra número 1, acordou, fazer a lavagem com um borrifador, daquela que entra de um ladinho, sai do outro, todo dia.
Oi, Gustavo. A tua pergunta foi bem pertinente. Eu acho assim, a questão da limpeza nasal é primordial, tá? Eu, por exemplo, não gosto muito de fazer porque me dá agonia. Sim, tá? Dá uma agonia. Sim, não é uma coisa super gostosa. Tem que se fazer. E principalmente assim, quem sofre muito de sinusite, de rinite, tem que fazer essa limpeza com soro fisiológico, é o melhor, porque a gente encontra hoje em farmácia muitos soros que têm, muitos produtos inaladores nasais, né, que contêm vasoconstritores. E a longo prazo, esse tipo de produto, aquela pessoa que todo dia está lá, né, com aquele produto que eu não vou dizer o nome, que é tão comum, utilizando, tu pode perceber que essa pessoa sempre tende a ter mais sinusite, mais rinite. Por quê? Porque você está todos os dias estimulando o corpo cria um efeito rebote, tá? Então, o soro ainda é a melhor alternativa. Tá. Se você não tiver o soro ele é meio salino, né? A 0,9 tem que ser o soro, tá? Quando forem comprar, tem que ser o soro a 0,9. Vocês também podem fazer com água filtrada. A gente faz em casa. Tá? Vocês podem pegar a água filtrada, essa água tem que ferver. Quando essa água voltar a uma temperatura de morna, vocês podem pegar um copo, tamanho de um copo de requeijão, 250 ml, tá? Colocar uma colherzinha de chá de bicarbonato e 2 colherzinhas, falei certo, sempre troco essa palavra, de sal. Tá? E aí vocês fazem essa mistura, fazem essa solução. O sal vai deixar essa solução mais hipertônica, vai fazer com que tu consiga drenar mais rápido. E o bicarbonato está ali pela questão do pH. Então, porque um pH mais básico, né, mais alcalino, ele é menos propício a bactérias e infecções. Entendi. Por isso. Nunca coloquei o bicarbonato, a gente só água com o salzinho. Vai dar um arrepio, mas faz uma diferença, tá? Gente, é tão importante. Eu vou dar um depoimento que é o seguinte, todo mundo ficou menos doente em casa depois de ter este hábito. Simples assim. É impressionante como é preventivo assim, né? Obviamente não dá pra gente ter certeza, né? Mas facilita demais, porque você fazendo de manhã e à noite, essa secreção que fica, ela é liberada no momento dessa lavagem. Sim, porque tu imagina só, gente, a cada vez sempre que você não fizer esse tipo de limpeza, você está ali com um solo, é a mesma coisa que imaginar um carpete. Um carpete de casa, tá? Um tapete. O tapete tem aqueles fios que são os cílios da gente. Um tapete limpo, ele não fica, você não espirra tanto, né? Um tapete sujo, ele fica acumulando, ele fica mais úmido, ele fica mais, tu fica, né, cada vez piorando a situação. A mesma coisa acontece dentro do nariz da gente. Né? E a gente tem que pensar assim, ó, que as cavidades nasais da gente é como um formigueiro. Quando a gente olha um formigueiro, seria o nosso nariz um formigueiro. A gente só vê a saidinha da formiga. Mas se tu abrir ali o formigueiro, não é cheio de cavidades por dentro? Sem dúvida. É a mesma coisa os nossos sinos nasais. Então, essas cavidades todas que a gente tem, elas acabam ficando com muito muco. E são todas então, por isso que a gente tem que usar sempre esse soro fisiológico ou a própria água morna, né? Como eu expliquei aqui. Quer colocar uma gotinha de própolis para um copo de 250 ml, perfeito, porque o própolis é anti-inflamatório, natural. Eu vou colocar mais uma perguntinha, eu sei que tem uma dica do óleo de coco, né, que a gente não pode deixar de falar, olha lá, quem escreveu pra gente. Obrigada, Nanda, um beijo pra você. Atualmente, devido ao coronavírus, recomenda-se não fazer a lavagem no nariz. E agora, o que podemos fazer? Eu faço. Olha, gente, agora vai ter discussão, vai ter discussão. Qual é a polêmica? Vamos eu lá. acho importante. Tá? Porque assim... Mas o que o corona... eu queria entender a relação de não fazer se o borrifador é só seu. A questão de machucar, a questão de proteção do muco. Acredito que se tu fizer sempre essa limpeza, você vai acabar retirando muito muco. Entendi. Tem vários fatos, tá? Que eu não acredito. Eu acho que o pior mesmo é assim... Não se preocupar tanto com essa questão de não lavar o nariz. A questão é não se hidratar. Isso que não pode. Tá? Porque um nariz bem tratado, as vias aéreas bem hidratadas não são fontes de proliferação de doenças, tá? Perfeito. E a dica do óleo de coco? E o óleo de coco é o seguinte, gente, o óleo de coco ele tem ácido láurico, ácido caprílico, que são óleos que são ácidos que acabam, são bactericidas, antivirais também.
Então, o que você pode fazer? Você pode pegar uma colher de óleo de coco, tá? Uma colher de sopa de óleo de coco, colocar num copo de 250 ml com água morna, tá? E depois fazer gargarejos. Ai, que legal. Tá? E você faz sempre esses gargarejos. Você vai estar eliminando essas bactérias, tirando essa flora negativa que eu chamo, e evitando também essa contaminação. Todos os dias, assim como você faz essa lavagem com o soro fisiológico, é importante porque está tudo intercomunicado. A garganta, com o nariz, com os sinos. Tá aí. Grandes dicas dele, nosso farmacêutico homeopata. É claro, gente, que tudo aqui, esse universo aí natural, favorece muita coisa, né? Desde que a gente use com sabedoria, nas quantidades. Sempre que você tiver dúvida, converse com o Jamar. Ele sempre é muito gentil em responder as dúvidas e as perguntas, para que isso seja, que a gente só tire benefícios, né? E não tenha nenhum problema. Então vai lá no Insta para segui-lo, que é o @tejarde, tá? @tejarde, você já encontra, e o site tejardeando.com.br. Muito obrigada, eu que agradeço. Querido. Adorei Espero ter ajudado as saber. pessoas, né? Sem dúvida. Saúde para todo mundo. É isso. Até a volta. Até a volta.